Igor. Oi. O tempo todo, vem cá. Nós vamos continuar. Agora vamos prestar atenção que uma observação, algumas paróquias talvez entregaram ontem e não foi possível fazer uma síntese, né? A que eu consegui foi no máximo um grande esforço, levando em consideração que esse trabalho vai continuar na diocese, já que o Dom Torino tem a ideia de realizar nos próximos anos o ensino diocesano. Isso aqui já é uma adoção um pouco do nosso trabalho pastoral. Então vamos agora continuar com o Padre Elias. Essa mesma dinâmica pode interferir. Eu peço que, por favor, que sejamos bem sintéticos nas falas para poder também ganharmos tempo. O terceiro setor que a gente acompanhou, que a gente fizemos as perguntas, foi comunidade e a estrutura da comunidade. Como nasceu a comunidade? O objetivo de quando nasceu continua até hoje? Resposta: a maioria das comunidades nasceu por devoção a algum santo e também devido à preocupação dos pais em dar uma boa formação cristã aos filhos e também encontrar os irmãos para rezar juntos. É fato percebermos que muitas permanecem somente com o objetivo de manter a tradição da devoção e não mais por necessidade de oração e formação cristã. Nós temos conhecimento que é só perguntar numa comunidade que isso aqui é uma realidade, né? Começou com reza do terço, com encontro nas casas. Não sei se acontece em todas as paróquias, mas eu cito Conceição do Coité, que o santo padroeiro foi imposto pelo senhor que deu a terra para construir a igreja. Que fundou o povoado. Ou então que fundou o povoado, mais ainda, né? Então, não digo que é a maioria, mas acontece isso, não sei se nos outros municípios acontece, mas é não digo uma maneira. A gente hoje pode criticar, mas 50, 100 anos atrás, que não ia fazer crítica nenhuma. Não ia fazer de maneira nenhuma. Mas é bom a gente ver, conhecer um pouco a história da comunidade, porque ajuda a gente também a lidar com o povo de hoje. Às vezes a gente chega numa comunidade e percebe que a maioria do pessoal que participa é da mesma família. Cada povoado tem uma família que ali, não digo que é o reduto de uma família só, mas parece um clã, né? Parece que é dono daquilo ali. Eu nunca me esqueço quando começaram as comunidades eclesiais de base, Dom Fernandes, o iniciador no Brasil. Ele lançou um livro pequenininho da civilização brasileira, que o Manova não conhece isso, não. E ele fazia distinção entre capela, igreja de uma comunidade, e uma comunidade eclesial de base. E uma das diferenças que nunca me esqueci foi: a capela tem uma dona ou um dono, a chave está na casa de fulano, e as sebes não tem dono, não tem dona. Essa foi uma distinção bem clara que ele colocou no livro na década de 60 e até hoje eu me esqueci. A gente percebe muito isso. Algumas comunidades, a pessoa que está à frente é a mesma que começou a comunidade até hoje. Às vezes uma outra vai e tal, mas ela continua a matriarca da comunidade, para não dizer outro nome. Matriarca, né? O que pensam ser uma comunidade cristã? O pensamento é de que a comunidade venha a ser viver em partilha, em harmonia, solidariedade e não somente ir para as celebrações. Deus ajude que isso aconteça, né? Porque há uma dificuldade de unir fé e vida na nossa igreja, que é um negócio que a gente sofre muito, essa união. Rezar, celebrar e viver aquilo que a gente reza, aquilo que a gente celebra. Há uma dificuldade muito grande para nós nesse ponto. Porém, poucas levam esse pensamento à escala
da responsabilidade em apresentar-se uma comunidade viva e realmente cristã, que leva o exemplo de Jesus Cristo. Leva e pratica o exemplo de Jesus Cristo. Aqui a gente também tem essa dificuldade nas comunidades. Quem tem experiência com SEBs, e sobretudo se tem uma caminhada de alguns anos, aquela comunidade caminhada de SEBs, percebe claramente a diferença entre uma comunidade com o jeito de ser SEBs e uma comunidade voltada para devoção e celebração. Há uma diferença muito grande aí, e nessa diferença daí gera um bocado de coisa. Coisa boa e coisa ruim. Como é a participação do povo nas celebrações da palavra e da Eucaristia? Gráfico de novo para a gente perceber. Ruim, 1 a 3, é nota, né? Regular, 4 a 6 e boa, 7 a 10. Deus nos salve. Que o verde está ganhando de lambuja aí, não está não? Não está não? Ah, então, não está ganhando não. Mas é porque ele está ganhando. O bom com o regular, aí dá. 4 paróquias está bom, 2, 4, 6 está regular, e só uma que está ruim. Mas aquela ruim regular e boa se refere não tanto àquela pesquisa feita antes, aquelas porcentagens. Porque Sim. se aquela é ruim, não é que a boa está aqui. Com certeza. A pesquisa tem suas falhas, né? Eu vejo quando eu pergunto, aqui é boa a participação? É boa. É como agora, no 50, não, 10, 15. Como é que eu julgo que é boa? 15? O número de pessoas que participam da celebração da palavra, eu não sei a percentagem em relação à celebração da missa, né? Eu falo por mim, os outros padres não sei se sentem isso, eu vejo um mistério grande em celebração da Eucaristia na zona rural. Não sei de onde é que aparece tanta gente. Eu nunca celebrei uma missa na zona rural com pouca gente. É um imã que tem a missa que Deus me acuda. E ninguém ganha, a gente só perde no ano de eleição, e veja lá o candidato, né? Para você não perde para mim. Mas a maioria agora é porque a missa é de fulano de tal, a missa da aula de fulano de tal. Não sei não. Não acho não, porque a maioria das missas que eu celebro não tem intenção de defunto e é casa cheia toda a vida. Então, A celebração dos padres, dos padres nem vai lá. a celebração do Fernando. Viu? Vai, irmã Luzia. Tenta lembrar que não é só na missa que tem muita gente. Ele falou lá, nas festas de padroeiro. Em Coité a gente vai quase todas. Sim, festa de padroeiro. Pois Festa. Então, para mim é um mistério. Festa Cheio. Agora, o que fica para nós aqui é a comparação entre celebração da palavra e celebração da Eucaristia. Irmã Terezinha? É porque geralmente as comunidades perto uma da outra vão para a missa naquela comunidade, né? E também quando tem batizado, aí vem muita gente, que tem os padrinhos, tem... Também, né? tudo isso explica, mas ainda continua tem tanta comunidade lá dos Cafundó do Júlia que só vai... Vamos para frente. Dona Dorina. Eu encontrei não mais de 10 comunidades em que há a mesma participação na palavra e para o meu padre. Pouco. Encontrei uma também recentemente. São mesmo comunidades vivas. Ali depende muito do animador. Se tem uma matriarca ou um patriarca, já é diferente. Mas se tem animador, encontrei alguns ótimos, a igreja está sempre lotada. E se tem também um costume de fazer a celebração. Vamos para frente? Qual é o pensamento da maioria sobre o compromisso na comunidade? Alguns participam somente de celebrações e preferem lançar a responsabilidade para os padres, as freiras, talvez por não se acharem preparados o suficiente.
Outros têm muita responsabilidade e assumem, de fato, o compromisso de cristão católico atuante. Vejam aqui, de novo, aquela falta de compromisso, medo de assumir compromisso, falta de pessoas que assumem compromisso e de passar o compromisso para as lideranças, padre, freire e outras pessoas. A gente conhece quem é mais ocupado, que precisa, né? Geralmente essa desculpa de não ter tempo de me apoio. Existem pastorais, movimentos e conselhos nas comunidades. Em sua grande maioria, as paróquias estão organizadas com a presença das pastorais e movimentos. Há também a presença de conselhos econômicos e de pastorais organizadas, né? Não sei se as comunidades da zona rural têm, na sua maioria, né, uma organização diferente dessa que foi apresentada aqui. Comunidades e estrutura, alguém quer comentar alguma coisa? Levanta o braço. Não, vamos para frente. Liturgia. Existe formação litúrgica para as comunidades? Gente, olha para aí. Nem vou ler. Hein? Eu sou pior do que Tomé, eu vendo e não acredito. Em 97% das comunidades acontecem formações litúrgicas para leitores e animadores. Será? Então, quem respondeu que assume a responsabilidade. Mas olha aqui, viu? Leitores e animadores. Eu acho que para a comunidade no geral, não sei se teve pergunta aqui, vamos ver se tem. Que avaliação você faz das formações? Ótima, boa, regular e ruim. Olha para isso. Nem tudo está perdido na face da terra. 55 ótima, 27 boa, e ruim nada, né? Nem, graças a Deus que não veio melhor. Hein? Vamos, não é não? É um bom sinal aqui. Como está organizada a liturgia nas comunidades? A maioria é organizada pela equipe de liturgia e essa mesma equipe está subdividida em equipes de celebrações. As referidas equipes preparam os leitores, salmistas, animadores, além de estarem em contato com as equipes de música. Se tiver esse contato, pode dar graças a Deus, viu? Porque é difícil. O encontro da equipe de celebração com os tocadores, onde tiver, celebre missa de joelho, viu? Eu quero saber para ver qual é a receita, viu? Então é muito difícil aí. Mas aí a gente já percebe uma melhora grande nas celebrações que a gente tem. Devoções. Quais são as devoções mais fortes nas comunidades? Santo Antônio ganha para todo mundo. Não sei por que a foto dele aí, nem precisa perguntar. Então, padroeiro, terço e ofício. São acho que a gente já sabe a diferença entre devoção e celebração. Se não souber, não participar do curso de liturgia. Brincadeira. Agora vem a pergunta séria. Esses devotos recebem formações? Em algumas paróquias, alguns devotos recebem pequenas e sutis orientações do padre e formadores para que possam pregar sua devoção com mais direcionamento. Aqui tem um bocado de coisa aí para a gente analisar, né? Esse direcionamento aí, mais outras coisas. As devoções ajudam as pessoas a assumirem compromissos na comunidade. Eu fiquei calado, viu? Eu acho que não entenderam a pergunta. Será? As devoções ajudam as pessoas a assumirem compromissos na comunidade. Hein?
dizendo que eles entenderam o compromisso de rezar. Ir para a missa. Minha desculpa, meu pedido de desculpa, vou citar só o grupo dos homens do texto dos homens lá de Retirolândia. 20, 25, até 30 rezam o texto. Retirolândia não é uma igreja grande que eu não perceba quem está dentro da igreja. Desses 25, se tiver 5, eu estou dando graças a Deus. Na missa do domingo. Eu não cito isso só de Retirolândia. A maioria das devoções estão voltadas para a devoção e não assumem compromisso nem da celebração. Nem da celebração. Eu não digo a maioria porque a pesquisa não fez essa pergunta, mas vamos para frente. Tendo presente a observação do Padre Johnny, que esse compromisso que eles acham é o compromisso da devoção e não um compromisso na paróquia, um compromisso na pastoral da criança, um compromisso na pastoral catequética, um compromisso em outras pastorais. Eu acho que a pergunta está voltada para isso. Assume algum compromisso na comunidade? Esse compromisso está voltado para isso, né? Não um compromisso com o próprio grupo. Então a gente vai, não vai ter que mudar a pesquisa, mas vai entender desse jeito. Padre Elias. Oi? Eu não sou tão negativista assim não, porque pelo menos nas minhas comunidades eu acho que ajuda sim. Também. Eu não estou dizendo que não ajuda não, velho. Porque está parecendo que está uma falsa ilusão, uma pesquisa. Eu não acho assim não. É claro que aqueles aí que falta de experiência que estão começando não estão inseridos totalmente na comunidade. Não, eu estou querendo salientar a observação do Padre Johnny, que pode ser que as respostas estão assim, porque eles assumem o compromisso com o grupo, com a sua devoção. Pode ser. Não é uma afirmação. Mas a gente vai respeitar a resposta e quem coletou e juntou as respostas, ele não pode ter errado aqui, né? Porque senão... A gente percebe As devoções, vamos no padroeiro. As devoções Tem presidem. multidões. Aquela multidão assume, vai mais porque tem devoção a Santo Antônio, tem milagreiro, porque pode ter uma namorada, ou para outras coisas. Claro que sempre alguns que é pecado. E a pergunta é isso, ajuda e ajuda. O que assombra é o tanto que ajuda, né? Mas tem que pensar também que na festa dos padroeiros vem de fora e vem pessoas que vêm só na festa dos padroeiros toda a sua Ainda está se referindo, não está se referindo à maioria, mas está se referindo àquelas pessoas que, por exemplo, no presente de Aracis, um dia na semana eles fazem a devoção nas famílias. Quem vai lá, catequista, animador, e daquela família às vezes sai, Com certeza. isso é um dado que vem todas as paróquias. Uma missa de cura. Nessas devoções aí estão incluídas as festas do padroeiro, né? Dói, ao menos para mim, quando encerra a festa e alguns comentários assim, no próximo ano a gente se encontra, né? Comentário de encerramento, agradecendo todo mundo, não, é comigo só que acontece isso? Então eu não preciso pedir perdão. Diga. Fala em relação ao texto dos homens. Porque a gente está precisando da dimensão prática, mas o fruto do texto dos homens não serão vistos na prática pastoral, e sim na mudança dentro da família. Dentro da família, justamente. Porque o intuito do texto dos homens é conscientizar o homem primeiro que ele tem um papel dos homens. Por pessoa. Que eles têm um papel dentro da igreja, e que esse primeiro papel começa com a família, assumir o seu papel de pai. Tem homens que não sabem nem rezar, mas que estão ali. Tomara que eles assumam o segundo papel, né? Tomara, a expectativa e a esperança para isso. Mas a primeira iniciativa é justamente essa, conscientizar o seu papel na família, na cabeça, como referencial de fé. Beber menos. Não, deixa eu falar. Mais alguém quer comentar? Diga lá, George. Uma fala, quando está tratando da dimensão da devoção, entra também a característica da devoção popular, da religiosidade popular, que também é um ponto muito significativo na igreja da nossa diocese, né? Como isso está enraizado e muitas vezes essa forma de, quando o senhor trazia a dimensão do celebrar e viver de algum modo essa experiência mais devocional ou capela, não sei,
como isso também, de algum modo, também ajuda. Esses dias a gente estava fazendo a visita na comunidade Quinçô, e um destaque que a gente dava era para a expressão das novenas feitas nas famílias em devoção aos santos. E como isso, de algum modo, motiva e mantém a experiência de fé da comunidade. Então a gente tem aí dois lados, que é, por um lado, as pessoas no dia a dia, elas fazem uma experiência de se manter na fé a partir dessa expressão da devoção, e por outro lado, muitas vezes isso também a leva para também permanecer na vida da comunidade, das celebrações e tudo mais. O jeito que nós aproveitamos a religiosidade popular nas devoções e nas festas dos padroeiros, né? Tema, reflexões, compromissos para organizar e realizar a festa. Quer dizer, são maneiras que a gente encontrou de não, vamos dizer assim, desprestigiar a devoção, mas aproveitá-la para uma evangelização e compromisso. Graças a Deus que ainda existem as devoções, a pessoa se não existe. Com certeza. Mas o outro ponto é que, doutor, temos que trabalhar mais ao lado da formação nas devoções. O que o Padre nos fala é importante, mas também não pode ficar com a ideia só da família, porque corre o risco de ser um movimento fechado e não ter a dimensão missionária. Missionária e comunitária, né? Comunitária. Isso é o segundo passo. Ele falou do primeiro papel, por isso que eu brinquei com o segundo papel, o segundo passo, né? Vamos lá? Ação missionária, ação pastoral missionária. Como o povo avalia a atuação do padre diante dos problemas que afetam e prejudicam a comunidade? A maioria avalia positivamente a atuação do padre e reconhece a importância da presença dele como ajudante e participante para a resolução dos problemas enfrentados por eles em sua comunidade. A presença da gente, não vou puxar a brasa para a nossa sardinha, mas ao menos a resposta aqui foi positiva. A gente pode dormir tranquilo, viu, irmãos do sacerdote? Se alguém discordar, que vá procurar a resposta das comunidades. Não, mas eu acho que na maioria, todos nós aqui, em termos de ser chamado e atuar em ajuda na comunidade, dentro dos nossos limites também, né? Quem tem muitos ou mais compromissos, menos atuação, não sabe até que ponto. Acho que a pergunta deveria ser feita de outra forma, mais específica, mais limitada a um setor, não assim muito ampla. Porque é claro que a resposta que lhe foi dada, quando o padre vai, é uma festa para o povo. Mas não é só este aqui o problema. O problema, por exemplo, está vendendo agora a padaria. Numa comunidade vai todos os meses, não outra vai 2 vezes por ano, diferente. Claro que quando vai o padre da comunidade, que festa. Mas acho que a pergunta deveria ter sido feita um pouquinho mais clara sobre o que... Porque a atuação da gente também é maior na sede, né? Pela presença também da gente maior na sede. Se eu ir fazer a missa... Mas a pergunta era nos problemas, tá? Nos problemas. Quais problemas? Podia especificar quais problemas. Porque quando o padre vai para celebrar a missa, é claro, vão lá e tanta pessoa, padre, isto e aquilo, o padre responde, vai embora, acabou a história. Deveria ser feita diferente. Para frente? Mais alguém? Existe solidariedade e espírito de participação e colaboração das pessoas nos setores sociais? Você já chegou no social sem ter o título grande? Vamos para frente. A missão. Existe uma boa concentração, principalmente sendo solidário às famílias mais carentes da paróquia. Olha as experiências de solidariedade do povo brasileiro na hora que diz assim, vamos ajudar. Quando vocês pegarem o texto base da campanha da fraternidade desse ano, ou de 2013, e desse ano também, e olhar a arrecadação da campanha da fraternidade, é muito dinheiro. Então junte aí aquele Criança Esperança, mais o outro da não sei da União, e pede pela mulher. Então há um espírito de solidariedade quando se diz assim, vamos nos unir, então há isso. Depois das catástrofes, né? Aquela coleta para
o Haiti. Então a gente percebe que só se... Desculpa ficar com o Henrique Vazão, só posso citar retirando. Então a coleta de dia de domingo lá é 105, 110, nunca chegou a 150. No dia que pediu para o Haiti, 350 reais. É preconceito, porque não tem uma corda. Não tem outra motivação para pedir dinheiro. Ele ia pedir outro terremoto. E lembrar que o fruto das coletas, principalmente, é das pessoas simples, até pobres, e aqueles que frequentam a igreja. Porque os ricos dificilmente vêm com o envelope deles. Então, é muito dinheiro. Você pensa que são as pessoas do dia a dia, pessoas que não têm grandes possibilidades. Porque é o que vejo, infelizmente, nas nossas paróquias, os comerciantes, algumas paróquias é diferente. Mas, normalmente, comerciantes industriais não chegam a dar alguma coisa na igreja. Sensibilidade nos momentos de necessidade. Tem surgido grupos de ações missionárias. Como eles atuam? A grande maioria participa de ações missionárias sutis, visitando famílias, levando o evangelho àqueles que não têm acesso por vários motivos. Sutis aí é importante, que é coisa pouca, né? Em apenas uma paróquia, foi criada uma equipe missionária que em grupos visitam mensalmente algumas comunidades distantes da sede. Em apenas uma paróquia foi criada a equipe de ação missionária. A doutora citou aqui, comissão paroquial de missão. Eu não sei se a gente pode dizer assim, mas essa ida de Juscelino a Moçambique e o testemunho dele, que com certeza ele vai dar ao vivo e a cores e não naqueles Facebook da vida. Além disso, né, eu acho que pode despertar na gente, na diocese como um todo, esse espírito missionário. Eu sonho com isso. Se eu não tivesse a idade que tenho, eu já ia para lá. Bora para frente. É o penúltimo ponto, viu? Ou é o outro? Não sei por que o financeiro fica sempre no fim, né? É porque é mais complicado. Como atua a pastoral do dízimo? Esquema de plantão, visitas mensais às famílias, entrega de mensagens, convite para celebrações, prestação de contas, falta botar ali mensais. Quantas paróquias aplicaram aí o PROID? Levanta o braço aí, quantas paróquias? PROID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com eu 10. A maioria já, faltam 8. Nem vou perguntar, que eu tenho quase certeza que em todas, não digo sucesso assim, mas que melhorou bastante, melhorou, não é verdade? E o valor do PROID é justamente esse ponto que fala de visita mensal às famílias, levando mensagem, porque a gente pede muito, ninguém pode negar, pede, e o que é que oferece? O trabalho da gente, é claro, é obrigação, mas oferecer, algumas paróquias mensal, na data de aniversário, manda cartão de aniversário para os dizimistas, oferece ele. Então são coisas assim que a gente precisa, não é retribuição do que dá, porque aquilo ali senão vira toma lá da cá. O povo é consciente em relação ao dízimo. Muitos são os católicos conscientes da real utilização do dízimo devolvido por eles. Porém, essa consciência precisa ser melhor fundamentada, pois alguns acreditam servir o dízimo somente para enriquecimento de uns. Quando não conta ali padre, né? Só o padre. Então, não sei se foi o intérprete. Mas isso aí é consequência, às vezes, da nossa falta de clareza na nossa prestação de conta. Com certeza. A tendência esses comentários é ser diminuído, devido à finalidade. Ele diminui, na medida que a gente presta conta mensalmente, diminui esses comentários. Não é certeza? Então, prestação de conta no mural, prestação de conta nos conselhos, todo mês. Porque eu sei que é cansativo prestar conta na hora dos avisos, Deus me livre.
Mas a gente tem que inventar um jeito de prestar conta. O máximo que a gente pode fazer na hora do aviso é entrou tanto, saiu tanto. Pronto. Já está bom demais na hora do exame. Como entendem as coletas especiais? Alguns entendem como necessárias e algo positivo para a evangelização do povo cristão. Alguns têm a consciência de que serve para a formação, manutenção, obras para o bem do outro, enfim, cumprir a missão de verdadeiros apóstolos de Cristo. Frente a tudo isso, temos alguns que questionam frequentemente, talvez por não verem nenhum tipo de prestação de contas expostos. Pronto, pastoral do dízimo, nós padres, prestação de contas constante. Doutorino vai ter um momento da gente falar da campanha da evangelização, né? Amanhã, antes de sair. Acho que é bom, né? Social e político. Político com P maiúsculo e sem partido, viu? Existe a associação de moradores. Olha o outro 82, não é aquele mesmo, não? Não. O 82 está na minha cabeça ainda. Associação. 82% responderam que sim, 9 não e 9 também em parte. Parece esse em parte parece que um pouco doente, né? A participação do povo nessas associações, olha como diminui. 82 baixa para 64. Quais atividades sociais realizam? Mutirões, cavalgadas. Não, cavalgada é atividade social. É? Graças a Deus. Não vou brigar com o chefe ali. Arrecadação de alimentos, remédios, hortas comunitárias, construção de cisternas, eventos culturais, estudos sobre cidadania. Tem mais atividade aí. Qual o envolvimento na vida social e política? Há um envolvimento partidário muito grande da população, envolvimento que nem sempre busca o bem comum. Deus o livre, olha que figura. Deus é mais. Pode passar. E outra. O que foi realizado para conscientizar o povo durante o período político? Distribuição de panfletos, homilias, encontros de esclarecimentos, debates, estudo da cartilha da CNBB, grito dos excluídos e jornal. Acabou? Graças a Deus. Comentários não políticos partidários. Sendo que a última coisa, queria somente acrescentar que recebi algumas, não muitas, graças a Deus, algumas queixas, algumas cartas em que se queixaram para o envolvimento de padres diretamente na política, para tomar posição para um partido ou para outro, e até uma abaixo-assinado. Mas foram poucos, graças a Deus. Faz tempo desde que cheguei que estou dizendo que, como vou dizer agora para a padreria, é política com P maiúsculo, é uma arte. E como Paulo VI dizia, não podemos ficar fora da política. E portanto, nós temos que estar dentro. Quantas vezes disse também nas homilias, estou sonhando com católicos que entrem na Câmara, nas prefeituras, no governo do Estado, no governo federal. Mas me parece que os nossos católicos não têm ainda esta consciência. O que estou recolhendo, passando nas comunidades, me diz que não têm ainda esta consciência. E ainda votam por simpatia, por favores que receberam, porque é a família que sempre votou acima. Então nunca vamos mudar, né? É interessante ali onde o que foi feito, nem citou o fato que o bispo escreveu sobre isso, então ninguém leu, e muitas comunidades dizem, leiam o jornal, que tem explicação sobre política, sobre outro.
Então, ou passam inobservadas, e como é feito alguns falaram no nosso encontro recentemente, que os jornais não chegam em todas as comunidades, ele fica ali amontoado. Então, às vezes estamos falando, estamos ajudando o povo a crescer, mas não chega até o povo continua, às vezes, nesta ignorância. A gente aproveita para dar os parabéns, a gente não, eu, ao Jornal da Diocese, né? Embora a gente tenha esse defeito em alguns lugares que fica amontoado e distribui, mas algumas pessoas aproveitam e aproveitam bem. E eu vou fazer propaganda do último jornal porque tem aquele pronunciamento de 2 páginas sobre o Ano da Fé, ótimo para começo de história, para encontro, para a gente refletir sobre o Ano da Fé. Está todo ali para começo de história, né? Só para citar o jornal. Depois eu pronuncio a editorial também, cada mês a gente aproveita. Eu estou citando alguns artigos bons para a gente não só aproveitar o jornal, mas também divulgar e incentivar. Todos nós sabemos que nós não temos cultura de leitura. Nós não lemos. Somos um povo que estudou e formou e pronto, mas costume de ler a gente não tem. Se nós, que somos a nata da diocese, imagine o povão que está lá. Seria tão bom que quando tem a celebração dominical, celebração da palavra, por que não deixar 15 minutos no final, não num lugar do meio, não, para ler durante 2 meses, porque cada 2 meses jornal, o artigo mais importante, ou síntese. Assim o povo fica sabendo das coisas. Mais algum comentário? Sobre a questão política, poderia se criar ou se investir na diocese, que a gente rodando o Brasil afora, a gente sente essa necessidade de se investir na pastoral fé e política. Porque, por exemplo, em Tucano eu tentei realizar um debate, mas a distância ou a disparidade de cultura de um candidato era tão difícil que podia ser assim, até motivo de, como é que se diz assim, rebaixar, humilhar o outro, né? E se as pessoas de nós próprios não estamos tão conscientes, eu acho que poderia termos a ousadia, porque eu já vi em algumas dioceses, arquidioceses, até mesmo ter a coragem de indicar e trabalhar aquela pessoa que de fato fosse referência para os cristãos, né? Mas se ficarmos em cima do muro, acho que fica pior, fica muito ruim. O problema, sobre o qual já falamos, é para organizar uma escola fé e política que seja digna desse nome, não qualquer coisa, senão não presta. Agora, as arquidioceses em algumas cidades que tem poder e tem muitas coisas, é mais fácil, para nós é mais difícil. Mas eu participei de alguns encontros com políticos, agora recentemente foi em Michu, me parece, né? Foi bonito. Havia os 2 candidatos, enfrentamos com muita serenidade, foram tranquilos, eles também não se ofenderam, foi bom, interessante. Mas o problema é que agora ele levantou, que algumas chegam até a indicar o nome. Só se pode chegar a isso quando tenha consciência do católico que o seu trabalho na política é um trabalho indispensável, é uma arte, é uma missão. Então podemos, olha todas as igrejas que colocam lá no Senado e na Câmara os seus pastores. Nós não conseguimos, nem quando um é perto de isso não conseguimos alguma coisa. Mas por quê? Porque não tem essa consciência. Eu questionei uma vez com uma pessoa, disse, olha, temos que mudar, ver um pouco pessoas que prestam liberdade, no final, não, mas eu voto nele porque